Olá, alunos do terceiro ano. Eu fiquei de fazer esse vídeo para o terceiro C, mas decidi fazer já pensando em todos, tá? Eu acho que isso vai ajudar muito o nosso início de bimestre e de repente pode ser um recurso de reforço para vocês, tá? Então na nossa aula a gente começou a conhecer as ideias de um filósofo chamado Haeckel. Eu sempre que possível gosto de mostrar os filósofos para vocês, ele ainda é vivo, tá? O nome dele é Peter Michael Stephen Haeckel, mas vou chamar apenas de Haeckel. Ele encarou uma discussão difícil que é o que é filosofia, para que serve, existem quantos tipos de filosofia. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então o professor quer deixar qual que é a perspectiva da aula, né? Começarmos a dominar fixar um vocabulário, para não termos aquele problema de, e para mim isso significa isso. Então nós vamos conhecer o vocabulário não meu, mas o do Haeckel, tá? E aí a gente vai conseguir trabalhar algumas ideias, tá? O Haeckel, ele coloca que a filosofia é algo que envolve espanto e admiração. Por isso que o nome da nossa aula ficou Filosofia como Espanto e Admiração. Então ele, antes de falar propriamente o que é filosofia, vou dar um zoom aqui, ele vai falar o que filosofia não é, né? Ele vai falar assim, a filosofia para Haeckel não é uma ciência, tá? E assim, ele entende muito de ciência, ele tem um livro sobre neurociência, vou mostrar para vocês. Aqui eu sou um leitor do filósofo Haeckel, tá? Você às vezes olha assim, o professor não sabe de nada, tal. Introdução aos fundamentos da neurociência. Esse senhor entende de ciência. E aí? Quando ele fala que a filosofia não é ciência, ele vai ajudar a gente com um conceito. Ele vai falar o seguinte: a ciência, ela é sobre entendimento. Dando um destaque ali, tá? Sobre entendimento. Então ele precisa explicar pra gente então o que é entendimento, tá? Filosofia é difícil saber do que é. A ciência, o que a ciência faz? Ela estuda os fatos da natureza, constrói teorias, conhece fatos novos ou às vezes combina com os antigos, e ciência sempre é conhecimento empírico. É conhecimento sobre as coisas mesmo. Você tem que ir lá saber se as coisas são do jeito que você está falando, tá? E a ciência, ela envolve entendimento. O entendimento é quando você organiza uma área específica. Vocês têm disciplinas como física, ciência, história é uma ciência, sociologia é uma forma de ciência, porque constrói teorias, tenta explicar por que um país ficou rico, por que aconteceu uma guerra. Entenderam? Olha como as humanidades têm ciências também. A química diz, olha, se você misturar isso com outra substância, vai acontecer tal coisa. Então, o entendimento organiza os conhecimentos de uma área específica para explicar os fatos, para ver se eles são verdadeiros ou falsos, se as coisas são como nós pensamos. A filosofia trata de compreensão, tá? Vou ainda dar mais um para ver se fica mais visível para vocês, principalmente essa parte, ó. Então, compreensão. A compreensão, ela se faz entre conhecimentos diferentes, tá? A compreensão, ela não envolve conhecer alguma coisa nova, mas ver se o que você já conhece ou pode vir a conhecer faz sentido. Como que eu combino? É mais ou menos assim. É como se as ciências elas fossem vários departamentos de uma empresa, só que alguém tem que conseguir dar uma visão geral da empresa. A filosofia está nesse patamar. Então logo você vê que o Haeckel dá um elogio na filosofia sem você perceber, tá? Ela está acima, mas ela não pode fazer as mesmas coisas. Então ela ajuda a dar compreensão. Então a gente tem aqui entendimento associa a ciência, tá? Teorias, conhecimento organizado, compreensão. Eu ajustei mal a câmera, mas vou continuar assim mesmo. Compreensão é o quê? Entender como combinar esses conhecimentos para mim, para minha vida ter sentido, porque ele procura dar, a filosofia dá sentido. Então, só para vocês terem uma ideia, se a nossa mente for como um programa, né, se a mente é um programa no cérebro, isso vai mudar como a gente pensa nós mesmos, porque nós vamos refletir sobre isso junto de outras coisas, tá? Outra polêmica filosófica, se Deus existe ou não, isso vai mudar na sua compreensão de vida.
O professor aqui não está fazendo juízo de valor, eu só estou querendo falar do fato da questão. Ou, por exemplo, se as nossas relações sociais, sociologia e história, são opressoras, né, as relações sociais são opressoras, isso vai mudar como a gente enxerga a nossa própria sociedade e a gente pode até mudar o modo de se organizar. Entendeu? Tá? Então, filosofia, ela acaba ficando acima e falando como eu organizo isso? Como que eu vou enxergar as coisas a partir daqui? E o curioso, o hacker vai lembrar que existe filosofia no cotidiano. Você tem a filosofia como atividade acadêmica específica, que são os filósofos, tá? E você tem aquela compreensão cotidiana, nós temos. Eu dei exemplo, ter religiões, né? Religiões oferecem uma compreensão de mundo, uma visão de mundo. Não ter também, o importante aqui é vocês perceberem, não que uma é melhor que a outra. O que o professor está querendo colocar é o seguinte, que você acaba tendo um modo de enxergar o mundo, porque o mundo tem muitas coisas, tá? Então assim, gente, não é muito difícil, também não quero me estender. Tem algum bichinho passando aqui, vocês perceberam, paciência. O que o professor quer que vocês fixem é o seguinte, entendimento para a ciência é uma coisa, compreensão para a filosofia é outra. Tudo bem? Consultando o texto, já li, posso dar uma repetida aqui, né? Entendimento organiza uma área específica. A compreensão se faz entre várias áreas, várias partes do quebra-cabeça, tá? E nós temos filosofia no cotidiano, que é aquela perspectiva de vida, tudo bem? Eu gosto de dar o exemplo das mães, que é o quê? Você emprestou algo para alguém? Bem feito, não te devolveram, eu te avisei. Isso não vai mudar seu modo. Essa experiência ela pode mudar o modo. Você fala, não vou emprestar mais nada para ninguém, ó. Isso é o quê? Uma compreensão que você desenvolveu. Eu vou dar aqui exemplos bem cotidianos mesmo, mas vocês vão, ao começar a olhar, encontrar mais. Quem sempre pensa no futuro, se prepara melhor, né, para o que acontece. E a gente começa a levar a vida com uma compreensão diferente. Tá? O filósofo acadêmico, ele só responde muitos, tá? Ele sempre está em discussão, ele se dedica a isso a 24 horas, ele até estuda outras compreensões, tudo bem? Mas o grosso da nossa ideia aqui da aula é a questão da compreensão e entendimento, né? Entendimento para a ciência, compreensão para a filosofia. E o hacker ele ainda lista alguns benefícios, existem coisas boas na filosofia, né? Deixa eu fazer aqui uma transição rapidinha. Pronto, agora eu tô aqui para cima. Vou dar um zoom para ficar melhor. Opa, tá? Então a filosofia oferece compreensão a organizar diferentes conhecimentos. Ela não descobre nada, mas por outro lado, ela não é refutada. Por isso que você encontra filosofias milenares entre a gente, elas não são refutadas. Porque elas ajudam a dar sentido. Elas não são teorias científicas. Teorias científicas viram passado ou se preservam. Mas a filosofia é curioso, ela não está na mesma regra do jogo. E, assim, a filosofia ela tem certos benefícios, tá? Primeiros benefícios que eu posso falar para vocês são os seguintes, tá? Benefícios intelectuais. Existe algo de bom na filosofia. Ela ajuda a desenvolver seu pensamento crítico, ela melhora a sua capacidade de analisar problemas sem ficar tão nervoso ou envolvidos com eles, permite a gente ver como as ideias mudaram o mundo ao longo dos séculos. Existem benefícios sociais da filosofia. Deixa eu tentar arrumar aqui, eu acho que eu estou tampando uma parte, tá? Deixa aqui, pera aí, eu vou dar uma arrumada aqui, isso. Pronto, agora vocês podem ver. Benefícios sociais. Ajuda-nos a ver a ser pessoas mais comunicativas. Se você conhece mais ideias, você acaba conversando mais sobre ideias, né? Você se comunica melhor. Outro benefício, vemos a vantagem de ter uma visão, uma compreensão diferente. Você fala, para aquele grupo é assim, para aquela pessoa é desse jeito. Isso torna você uma pessoa mais aberta a diferenças de ideias, tá? E assim, também somos capazes, nós vamos
melhorar nossa capacidade de entender o funcionamento de nossa sociedade e o nosso papel nessa sociedade. E existem benefícios pessoais mesmos, tá? A filosofia, ela sempre ajuda a lidar com a negatividade da alma. Como ela dá sentido ao que parece sem sentido, ela dando sentido, ela diminui a negatividade da alma. Ele está falando aqui o seguinte: filosofia ela pode ajudar você a ser feliz. Também ajuda-nos a encontrar nosso lugar no universo. Muitas visões, né, muitas compreensões, elas acabam sendo uma perspectiva do mundo inteiro, como a gente vai fazer. Também pode ser uma maneira divertida de a gente usar nosso pensamento. É uma forma de prazer. Prazer, quando acertam uma conta, resolvem um problema, vocês ficam contentes, tá? E assim, ela é algo que envolve você por inteiro, ela pega a sua personalidade, ela é algo que faz você pensar além das condições que você se encontra. Por isso que às vezes é chamada de uma busca celestial. Tudo bem? Gente, eu coloquei aqui 4 perguntinhas nos formulários, tá? Então, assim, algumas perguntas, elas são assim para ver se vocês estão pegando as ideias antes de começarmos a pôr perguntas para fazer reflexões. Então, a primeira pergunta é o seguinte: pelos nossos estudos, qual a melhor explicação entre a diferença entre a filosofia e a ciência? Eu vou corrigir esse texto, tá? Já percebi que tem um erro, mas vocês entenderam. Eu li da forma certa. Então aqui é uma pergunta para ver se você pegou a diferença entre filosofia e ciência. E isso é uma pergunta que pode cair para vocês numa redação ou num teste de vestibular. Dê um exemplo de um entendimento do mundo que alterou sua compreensão do mundo. Na sala, vocês vão lembrar, eu fiquei dando um exemplo do quê? Por exemplo, quando a Terra foi vista que não era mais o centro do universo, mudou nossa compreensão. Tá? A gente se achava num lugar muito especial. Aí o entendimento científico falou: olha, as coisas não são assim, nós mudamos nossa compreensão. Gosto de dar o exemplo da evolução porque ela faz você repensar muito dos seus valores, né? Ela ajuda você a repensar como que você enxerga o mundo. Mas teve, por exemplo, alguns alunos que falaram: a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um fato e o nosso entendimento das causas dela, tá vendo? A ciência, a história, pode mudar como a gente se compreende. Como que você quer viver? Ah, eu não gosto do mundo em guerra. Então existem vários entendimentos que podem ter afetado o seu modo de pensar no mundo. Para melhor, eu acredito, tá? A outra pergunta é assim: e qual compreensão sua, do aluno, do seu cotidiano a filosofia contribuiu, tá? Aí assim, é uma pergunta simples, vocês podem dizer que nenhuma fez, mas se tiver, diga para mim quais são os benefícios que você percebe. E aí, para te ajudar a lembrar quais são os benefícios, olhe na tabela. Fala: realmente isso acontece, ó, tá? Aí assim, a última pergunta é o seguinte: existe algum tipo de visão de mundo? Ó, quando eu falo visão de mundo, é compreensão, que te ajuda a dar sentido no mundo. Você tem ou conhece, e você percebe algo filosófico nela? Quando eu acredito que você vai dizer sim. Lembra da tabela dos benefícios? O professor organizou ali, não para vocês ficarem presos, mas para vocês terem uma orientação. Alguns alunos até começaram a mencionar outros benefícios. Tudo bem? São só essas 4 perguntas. Entre num formulário, tá? Eu vou fazer aqui na frente de vocês para vocês verem, tá? Então aqui, eu vou entrar aqui, eu vou te retirar a obrigatoriedade da pergunta. Eu vou mudar as condições da pergunta, eu já entendi o que eu fiz aqui, tá? É que 50 caracteres é bem pouquinho, parece que não, mas eu vou deixar livre para vocês, tá? Quando você terminar de responder, vem aqui. Tá tudo certo? Clique em avançar. Aí tá vendo o botão enviar ali? Bem embaixo, ó, roxo. Quando você clica em enviar, aí sim vem para mim. Ah, professor, eu preciso arrumar uma coisa. Quando eu deixo edite sua resposta, vocês podem voltar no formulário, tá? Vocês depois assistem esses vídeos, tudo bem? Aqui eu marquei a sala, lembra que não importa o nome, eu vou conseguir identificar vocês.
Ah, foi lá, arrumou o que precisava, vem próxima, clique em avançar aqui para terminar, ó, enviar, pronto, fez a atividade para mim, tudo bem? Vou concluindo aqui e espero com isso ajudar bastante vocês no nosso bimestre aí, espero que as aulas sejam maravilhosas, tá ok? Bom final de semana para vocês.